Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do Vida Cotidiana. Hoje, de um modo um tanto quanto diferente, atípico, digamos assim, eu trago um convidado muito especial para falarmos sobre um tema que acredito que é de grande valia para vocês. Ninguém menos do que Cleverson Antipas. Fala comigo, Cleverson, como que você está? Fala comigo, meu amigo Maicon. Bom dia, paz e bem, muita luz, muita tranquilidade. E um ótimo dia aos web espectadores, a quem vai nos ouvir pelas plataformas em geral de podcast, inclusive Spotify, e pelo YouTube, por qualquer plataforma de streaming que seja possível ouvir ou nos ver. Saudações, é um prazer estar aqui com você. E como alguns aqui até já podem ter notado pela voz do Cleverson, que não é tão assim estranha aqui no Vida Cotidiana, porque ele já participou comigo de dois podcasts, antes mesmo de estarmos no YouTube, né, Cleverson? A gente participou de dois, a gente falou sobre o pensamento crítico na pós-modernidade e um outro assunto relacionado à educação. Inclusive, se gostarem desse vídeo, já vou deixar aqui na descrição dele os dois links para que vocês possam também ouvir pelo Spotify o bate-papo que eu e o Cleverson tivemos em outra oportunidade. Então, para falarmos aqui sobre um assunto que... Sim, pode Nós falar. falamos sobre a especialização dos problemas que foi top demais, cara. Você lembra? Exatamente. Esse aí foi um dos melhores que a gente colocou lá no Spotify. Exatamente. Para quem ainda não conhece você, Cleverson, diga aí aos nossos espectadores quem é esse tal do Cleverson Antipas, de onde vem, onde vive, o que come, como sobrevive. E come, você quer saber enquanto come, né? Porque tá sempre comendo. Bom, eu me considero, como se diz, sem a demagogia do termo, mas se precisa de um termo, um aprendiz no caminho. Um aprendiz no caminho. Eu venho de uma base cristã, então tem um exemplo lá, quando Jesus ressuscita, ele passa por um caminho, assim que ele ressuscita, ele passa por um caminho chamado Caminho de Emaús. Nesse caminhar, ele começa a conversar com os discípulos dele, e aí eles entram num lugar e ele se mostra ignorante ao fato de ele próprio ter morrido. E quando ele entra naquela sala para ter um jantar e ele parte o pão, os discípulos o reconhecem e ele some. Por que eu estou dizendo isso? Porque no caminho é que se aprende, no caminho é que se forma o verdadeiro eu. E eu me considero esse aprendiz no caminho. É no caminho que você descobre quem é quem, é no caminho que você cria identidade. Eu me considero um aprendiz no caminho e um perfeito interessado no crescimento pessoal, no crescimento da vida, no crescimento no sentido coletivo, no sentido pessoal e por aí vai. Interessante, Cleverson. Hoje a gente vai tratar aqui de um assunto que divide muitas opiniões, até mesmo pela complexidade do tema. Pode, ao mesmo tempo, despertar em uma pessoa amor, como também pode despertar a questão do ódio. E vamos falar aqui sobre religiões. E não vamos nos ater aqui, para quem de repente seja ateu ou algo assim nesse sentido, esse vídeo não tem o cunho religioso, pelo contrário, ele tem a observação de notar como que a religião surge, como que ela, de alguma maneira, contribui de maneira positiva ou negativa para a sociedade como tal. E, querendo ou não, isso tem muito a ver com a temática aqui do canal, que é filosofia, porque sabemos que um dos períodos mais importantes, digamos assim, para a filosofia ser o que é hoje, foi o período da Idade Média, que foi a saída do período antigo da filosofia, iniciado ali por Sócrates, Platão e dentre outros, até chegar no período medieval, que, querendo ou não, houve uma certa continuidade desse tipo de pensamento que visou romper com os aspectos mitológicos que existiam ali naquela época na Grécia Antiga. E com o surgimento aí da Idade Média, a gente pode entender que a religião ela cresceu de uma maneira exponencial. E isso fez com que houvesse alguns acréscimos, filosoficamente falando, como também um período de certa turbulência. E aí eu queria saber de você, Cleverson, como é um cara estudioso das religiões, por assim dizer,
e também já tem conhecimento de causa para falar com propriedade sobre esse assunto, queria saber qual que é o seu entendimento de religião e como que ela surge no contexto da sociedade como tal. Olha, Michael, a gente datar um período específico no tempo, no espaço-tempo, para nós narrarmos a história de como a religião entra e como religião, né? Não tem como a gente fazer isso de uma maneira precisa, óbvio, mas nós podemos ter uma noção. Exemplo, aproveito para fazer um merchan aqui, eu estou escrevendo um livro, que eu ainda não dei o título, mas tem um conteúdo religioso profundo, e eu entro em detalhes, eu fatio detalhes que, assim, a meu ver, eu vejo pouco ser feito quando se trata de religião. Principalmente a que eu mais tive experiência, que é o cristianismo, e eu acho que é uma das que eu mais poderia falar com propriedade, como você está me... Uhum, onde eu quero entender, nós conversarmos aqui. A religião, para mim, ela sempre existiu dentro das pessoas de alguma maneira íntima dela, uma maneira que só ela saberia expressar ou não expressar, mas que ela vive. A gente percebe que os povos antigos, os primitivos, eles não tinham rituais parecidos como os rituais que nós temos nas religiões, tanto religiões milenares, mesmo religiões pós-modernas, nós não vimos esses registros, esse entendimento de que eles tinham uma liturgia, uma narrativa, uma base ali ritualística de uma religião. Mas tem um fator que eu quero chamar a atenção, que eu sempre confundo os termos, né? O homem do Neolítico e do Paleolítico. Eu acho que o Neolítico é antes do fogo, não é isso mesmo? O homem primitivo. Então, o homem é antes do fogo, ele é um uhum. homem que se relaciona com a vida e com a natureza de uma maneira literalmente fria, me permite trocadilho, porque ele começou a rua, ele, quer dizer, quem comia carne, né? Os japoneses, por exemplo, há muito tempo já comem, inclusive, peixe cru, que deu origem a um prato que hoje no Brasil todo mundo adora, que é o sushi e etc, sashimi. Eu quero dizer que depois do fogo, quando o homem descobriu o fogo, tem várias versões da história sobre isso, percebe-se que quando o fogo foi descoberto, foi uma surpresa grande, era uma coisa louca, de uma coisa sobrenatural, e as pessoas, eles ficaram chocados, né, com o fogo, caraca, e com o poder que o fogo tinha de transformar, né, fazer essa transmutação do alimento de uma forma para outra. E o fogo, alguns registros que eu li, foi considerado uma divindade. Olha que interessante. Não havia Uhum. religião do fogo, aquela religião de adorar o fogo, não era isso. Mas o homem começou a olhar para o fogo como uma divindade, como algo que ali era superior a eles. Por quê? Em quantidade, em quantidade certa ali para aquela ocasião, ele poderia assar uma carne, poderia ferver, de repente, uma água numa panela de barro, alguma coisa, enfim, cozinhar alimentos, mas se esse fogo aumentasse a sua chama, ele poderia ser consumidor. Logo, o ser humano, que é matéria que se queima no fogo, que é inferior ao poder que o fogo tem de destruição, ele se torna ali vulnerável ao fogo, inferior ao fogo. Então o fogo se torna uma divindade, ou seja, um ser acima no poder, nas questões do que ele representar. Então, um fato que eu gosto de frisar: o homem, depois que ele descobre o fogo, ele se torna um homem um pouco mais voltado a essas questões, porque ele começa a perceber as forças da natureza. Embora é uma coisa antiga observar as forças da natureza, sentir o sol e a lua como algo divinal, e divino, mas eu acho que depois do fogo, essa relação com o divino, mais propriamente dito, se torna um pouco mais interessante. E o homem é um ser religioso, na minha opinião, por si próprio, à sua maneira, não existindo, de repente, uma religião formatada. A religião sempre foi uma coisa muito livre, muito íntima e pessoal, como deve ser. E se for mais para frente, você me perguntar sobre o significado e como eu posso aplicar o termo religário, que tem uma profundidade muito grande. Mas, em suma, o que eu entendo como religião surgindo é esse homem se conectando com algo que ele considera maior que ele, esse homem se reconectando com algo que ele entende está acima da sua mentalidade, da sua intelectualidade e da sua compreensão, e principalmente da sua tradução, principalmente da sua explicação. Então, a tudo que o homem, ao longo das eras,
e não pôde explicar, ele ficou engasgado, sem poder dar um sentido, sem poder dar uma forma. Então, essa é uma experiência divina, logo, uma experiência de religário, uma experiência religiosa. Interessante essa parte aí que o homem ele sempre buscou explicações para tudo. E isso a gente via, né, através dos relatos históricos aí na época na Grécia Antiga, que o homem acabou criando explicações para os eventos da natureza de ordem mitológica. É claro que com o passar do tempo isso foi desmistificado, houve a necessidade da religião ter uma conotação racional, porque chegou num ponto em que o homem olhava, mas um trovão, quando dá, é um ser parecido comigo que resolveu dar esse trovão, no caso Thor. Existe um sentimento que é o amor, no caso tem Afrodite, que é a deusa do amor, é aquela coisa toda. E assim, eu entendo que com o passar das eras, o ser humano ele foi tendo essa necessidade da explicação óbvia das coisas, né? E esse aspecto da religião eu achei interessante porque depois veio o cristianismo aí, trazendo todo um aspecto de razão. Inclusive, eu gosto muito do Santo Agostinho, que é um dos maiores filósofos que a gente teve na Idade Média, não só ele, como o Anselmo de Cantuária também, ambos procuraram entrar nesse detalhe aí de trazer a razão para a religião. Porque antes ficava num aspecto muito fantasioso, as pessoas acreditando em qualquer conto que lhes fossem contados, né? Então, acho interessante essa questão, embora eu acredito que mesmo com o aspecto racional da religião, há toda uma questão do fanatismo, que acaba destruindo e jogando por terra toda essa questão da racionalidade que grandes pensadores trouxeram para a religião em si. Não é mesmo, Cleverson? Como que você vê hoje o aspecto da razão hoje na religião? Você acha que ainda tem líderes religiosos que faltam com a razão e deixa muito a questão da fantasia imperar nesses aspectos ou não? Olha, com muito respeito, mas eu vou tentar colocar como eu vejo. Um exemplo. Quando você está num show, tem uma plateia, tem um palco, um artista e as pessoas assistindo pela plateia. Então, ali é um show. Ali pressupõe um espetáculo. O espetáculo é arte, é teatro. O teatro é mentira quando o ator está ali interpretando um papel? Não, não é mentira. É a verdade da arte. É o momento. Perfeito. É o que você falou, é a fantasia. Eu não posso atribuir mentira à arte, porque a arte não pressupõe um conceito de verdade ou mentira. Ela é a sua expressão sentimental, espiritual, que seja. Não sei, por que eu estou falando isso? Porque as religiões se tornaram, eu não vou de maneira alguma extrematizar, eu não vou colocar como algo generalizado, mas virou palhaçada, virou circo, virou fantasia. O sentido de Deus, que eu estava te falando que o homem começou a trazer do pós-fogo, mas, ou antes dele, buscando em suas indagações explicar o inexplicável, aquilo do dia a dia que acontecia, é exemplo de um trovão que você citou, né? Os nórdicos, é Thor, os gregos, não, acho é Zeus, coisa assim, não sei qual divindade que poderia ser, Prometeus, não sei qual Eus, ali brincadeiras à parte, e o Uhum. Yorubá de Xangô, que é o das montanhas, que bate o machado e produz o fogo, a pedra com a pedra produz o fogo e vários eventos da natureza. Onde eu quero chegar? Quando você chega hoje numa instituição que eles chamam de igreja, que carrega como símbolo religioso o cristianismo, a católica e a evangélica, principalmente a evangélica, que saiu da católica, eu vivi muitos anos nesse meio e eu te falo, a razão, quando você entra num culto daquele, ela é muito pouquinho. Eu falo porque eu voltei em janeiro a frequentar e eu confesso para você, não é fácil. Porque, assim, eu entro com o maior do respeito possível. Eu não converso com ninguém, eu fico ali respeitando, mas a minha mente fica o tempo todo, sabe, perdida, porque tem certos rituais que não tem uma razão para você explicar. O sentimento, sim, você deixa só o coração falar, existe muita profundidade. No louvor, que pega lá no fundo, você sabe que aquilo ali é um drama, mas é um drama que te permite refletir, né, sobre a letra daquela canção e você se conectar emocionalmente e falar: caraca, eu preciso dessa limpeza, preciso dessa liberação energética, preciso sentir isso, pensar nisso. É uma coisa boa. Mas quando você pega a liturgia,
a parte que é mais pesada, que é as regras que eles impõem, você percebe sim. que as regras que eles criam em cima do fator religioso é que pesa e, por muitas das vezes, é irracional. A primeira coisa, que eu não sei se é o Aécio Neves, que ele cita uma frase, acho do avô dele, Tancredo Neves, não sei quem, o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. E eu acho que o primeiro compromisso do ser humano deve ser com a liberdade e não negociá-la. Eu sou a favor de regras para uma boa conduta, de um lugar, de uma ocasião. Mas quando essa regra começa a entrar na vida pessoal e te obrigar, é a parte que eu acho do cristianismo que ficou pesado. É entrar na vida das pessoas e obrigá-las a viver de modus operandi que não é o que ela gostaria ou sente que é para ela crescer. A Igreja Católica trouxe a bula papal, trouxe as suas regras, seus sacramentos, questões que o próprio Cristo não colocou como regra de vida. E ela colocou. Depois veio a evangélica, que é a filha da mãe, e pegou essas mesmas regras e mudou elas de alguma maneira e colocou outras. Então, quando entra Uhum. nessa questão das leis, das regras de conduta moral, pessoal, é que eu acho que fica diferente da proposta original. Porque a religião é boa, cara. A religião é boa. Você sabendo colocá-la, canalizá-la, ela é muito boa. Mas se você começa a deixar de ser o que você é por causa de uma questão religiosa, para mim é nocivo. E eu acho que existe muita falta de razão ainda para praticar essas religiões. Eu vou te dar um outro exemplo de religião que eu pratiquei depois que eu saí da religião evangélica, as religiões de matriz africana. Na minha opinião, os ritos de uma religião de matriz africana fazem mais sentido do ponto de vista de nós, povos nativos, vamos dizer assim, porque todos nós somos, de alguma forma, ligados aos povos nativos desse país, que nós chamamos vulgarmente de índio, que não é índio, né? Mas que aí vem o negro, vem o europeu, tudo misturado. Então, no sentido de cultura do nosso país, existe na religiosidade de matriz africana uma proximidade muito maior com o que era já praticado e vivido. Não quero entrar aqui no mérito doutrinário, mas existe mais sentido ali quando você entende por que aquele ritual, que faz sentido o ritual, porque esse ritual não está baseado em algo que alguém criou. É algo que vem da própria natureza, é um culto à natureza. Se é culto à natureza, fica próximo do natural. Mas existe também muita loucura, fantasia, ridicularização dentro dos próprios locais de culto, dentro dos próprios líderes e instituições, que também não fogem e não deixa de se equiparar ao público do cristianismo em suas discrepâncias, em sua falta de respeitar a liberdade do outro, em racionalizar de fato o que eu estou fazendo. Existe em todas as religiões, Sim. mas pesa-se um pouco no cristianismo, sim, por ele ser a região mais conhecida, mais pujante, mais falada, mais na mídia, não sei. Pesa sobre eles um pouquinho mais por causa do discurso que se propõe de amor, de Deus, de não sei o quê, de não sei o quê, e acabar que na prática as coisas acontecem de uma maneira bem diferente. Você citou algo que eu achei muito interessante, que é a parte da liberdade, sobre você poder ser quem você é dentro daquele contexto da sua individualidade. E assim, pensando nisso, o Estado moderno, ele criou o conceito de Estado laico, justamente com a questão da atribuição de respeitar a pluralidade das religiões. Muitas pessoas acreditam que o fato dele ser laico significa que é um Estado ateísta. Não é isso. Isso que as pessoas, de maneira muito a nível de senso comum, confundem. Acreditam que pelo fato de haver uma laicidade no Estado, os seus representantes não podem ter religiões, não é? E assim, justamente esse conceito que visa preservar a liberdade individual de cada um, no sentido de escolher qual religião quer adotar, no sentido de ser respeitado dentro da sua crença. Pelo menos na teoria é assim que as coisas funcionam, embora talvez na prática nem sempre correspondam a isso. E aí eu queria entender de você, se você, pela sua visão de mundo, você acredita que, de fato, há uma certa laicidade no Estado, de fato, ou não? Você acredita que ainda este conceito só fica preso na teoria, não consegue vigorar na prática? É difícil, porque como você mesmo falou, e eu também acredito assim,
o cara, por exemplo, nós temos vários deputados pastores, o Marco Feliciano, outros mais, eu sempre mais Marco Feliciano, que eu acho que é o mais conhecido, na minha opinião. O Marco Feliciano, ele é um pastor pentecostal há muito tempo, que eu já apreciei muitas mensagens dele, aquela coisa do pentecostalismo. Hoje eu não suporto ouvir do ponto de vista teológico, mas acho ele parlamentar bacana do ponto de vista do que ele propõe fazer e exercer. Independente de eu concordar com as bandeiras dele ou não, em A ou B, e o exercício da função dele, para mim, é respeitável. Eu acho sim. Mas quando entra o pastor ali, por exemplo, quando ele entra naquela sala, ele não deixa de ser o pastor. Me entenda. Ele tem um atributo religioso e sacerdotal também, que é dois pesos. Só que, na hora da caneta, na hora do não é poder legislativo, se o cara está exercendo um poder legislativo que legisla, é só um exemplo, tá? Ele vai legislar em prol de quem? Aí ele vai voltar para dentro de si e vai pensar: sou evangélico, sou pastor, eu não posso legislar em nada que vá contra o que a minha religião acredita. E ele está errado? Eu não acredito em certo e errado. Ele não está errado, mas ele também não está certo. Ah, como assim? Ele não está errado porque é impossível ele negar a moral e a conduta que ele carrega advindo da sua religião. Vou abrir uma aspa para dizer que melhor seria não precisarmos de uma religião, de fatores religiosos, para sermos seres éticos. Moral como tem que ser moral, não moralista. Sermos seres de boa conduta. Cidadãos como era na polis grega, que procuravam ter suas virtudes elevadas, não dependentes de uma religião. Porque se você pegar o apóstolo Paulo, que é considerado um dos maiores teólogos do cristianismo, que na época dele não tinha religião, ele não praticava religião, ele era judeu e deixou de ser judeu na prática religiosa. Não existia uma religião, e ele pregava sobre a conduta de um ser humano, sobre como o pai de família deve se portar, como o homem deve se portar na sociedade, essa coisa da ética, sem o fator religioso. As narrativas de Paulo não são narrativas religiosas, do ponto de vista institucional, mas sim Uhum. interno, diário. Então, esse pastor, quando ele entra ali, deputado, ele tem que deixar o pastor do lado de fora. Mas ele não precisa deixar o evangélico, porque o evangélico está dentro dele. Estou dando um exemplo de evangélico, tem outros de outras religiões. Ele está dentro dele, é a crença dele. Só que na hora de legislar, ele tem que entender que nós estamos falando de politeia, que é a organização de cidades, que é o que se propõe ser a política, pelo menos na teoria. E em Uhum. organização de cidades, na polis eu não tenho só gente da minha vertente religiosa. Na polis eu tenho gente de outras religiões. Na polis eu tenho ateus. Na polis eu tenho gente de toda a camada, na camada da sociedade, de todas as religiões. Então, ao legislar, eu não devo particularizar nada. Eu não devo priorizar nenhum desses grupos ou pessoas. Eu devo pensar formas legais, formas de leis que abranjam todas as pessoas nas esferas da sociedade, de maneira a promover o exercício da dignidade da democracia, que é cada um poder exercer aquilo que acredita sem, vírgulazinha, ultrapassar o cercadinho do outro, que é onde entra a parte da ética. Então, Uhum. meu sonho, cara, eu sou um cara que eu já fiz meu teste, minha via, meu caminho sobre relação ao ateísmo. Eu sempre falo, eu não consegui ter essa fé para ser ateu. Eu não consegui, é uma coisa pessoal. E não condeno quem é, cara, de boa, de boa, de boa, de boa. Mas eu não consegui ser, porque a experiência minha com o sobrenatural, ela é muito forte no meu íntimo. Só que o meu sonho era não precisar da religião como fator de formatação moral, como fator de colocação de virtudes, para o cara ser virtuoso é porque ele não ser religioso. Não nesse ponto de vista da Uhum. modernidade, instituição, mas do ponto de vista antigo, onde intimamente eu me religo com a divindade que há em mim. E ela me leva e me eleva para que eu seja um ser humano melhor. Nada mais é que seu próprio eu elevado, né, falando com você e te chamando às virtudes que você propõe. Então, eu não acredito que o Estado tem que ser laicista, não acredito que ele tenha que derrubar as religiões e ir contra as religiões. Eu sou contra ser contra qualquer coisa. Eu acho que você deve respeitar e se fazer respeitar com atitudes, com Sim. práticas, e não deixa de ser religioso, mas ele não pode, na canetada, pensar como religioso.
Porque se na hora de fazer uma lei, de estabelecer uma lei para benefício da polis, for o pastor assinando, nós somos fodidos. E, por exemplo, se você tiver tido um relacionamento conjugal que não deu certo, você não vai poder separar da sua mulher, porque é uma das verdades do cristianismo. E é bonito? É lindo, velho. O cara não vai poder fazer sexo antes do casamento, porque é a lei da religião. É entendimento, sabe? É bom? É bom. É salutar? É salutar, mas dentro do bojo doutrinário religioso. Não do ponto de vista de exercício da liberdade. Assim como a pessoa pode viver da maneira que ela bem entender, a religião não pode entrar nisso. Não pela forma política, não pelas formas da lei. É assim que eu penso, resumidamente, poderíamos debater muito mais sobre isso. Não é deixar de ser o cristão, o crente que você é, mas ao exercer sua função, se mantenha crente, se mantenha religioso, mas não deixe o fator religioso ser o determinante para você legislar. Isso que você falou é interessante no aspecto da canetada em si, né? Igual eu estava observando uma notícia que saiu esses dias num dos portais aí que a gente tem, de que na Indonésia havia um projeto de lei que criminalizava o sexo antes do casamento. E lá ainda tem a questão da criminalização do adultério. E o adultério era criminalizado aqui no Brasil há um tempo atrás. Não sei se você já estudou essa parte, mas Isso, havia isso. Inclusive, se isso fosse lei hoje, ia faltar presídios, né? Digamos tá? assim. E assim, a gente observa, o Cleverson, que, querendo ou não, as religiões em si, elas exercem um papel fundamental na construção de uma cultura. A gente pode observar aí, igual você citou, as religiões de matriz africana, tem todo um aspecto cultural que norteia os comportamentos, os acessórios, os adereços que utilizam. Hoje, na nossa cultura, que é uma mistura de tudo, né? O Brasil, tipo, tem o elemento afro, o elemento europeu, o elemento indígena, fora os outros elementos que constantemente, né? Hoje existe também o elemento norte-americano, que, querendo ou não, a gente sofre um certo imperialismo no sentido cultural da coisa, né? Igual eu já até falei em outros vídeos, muitas das vezes a gente menospreza o que é nosso, o que é nacional, para valorizar e colocar em pedestal aquilo que vem de outras culturas, né? A gente vê, por exemplo, Netflix da vida, enfim, entre outras coisas, não vou nem entrar muito no detalhe para não fugir um pouco aqui do foco desse vídeo. Mas o aspecto cultural, estava até conversando outro dia com um amigo, que ele acreditava muito na questão da mudança do povo, do todo, né? A gente estava falando sobre o fato de, muitas das vezes, haver uma certa maldade no mundo que impede com que o país, de repente, evolua, né? No mundo existe e sempre existirá o mal em si. Inclusive, esse foi até um dos temas do Santo Agostinho aí, dentre as suas teorias filosóficas, mas no sentido de evoluir enquanto povo, enquanto nação, tanto no sentido tecnológico, no sentido também de deixar de lado aquele jeitinho brasileiro, que isso me irrita profundamente. Ele estava falando que acredita muito na educação, e eu já, de uma maneira oposta, acredito que a educação ela não tem esse poder decisório no sentido de mudar os pensamentos em si, de mudar o comportamento da pessoa em sua individualidade, de prover aquilo que é ético. Pois eu acredito que a educação tem sim seu papel fundamental em vários aspectos, mas não nesse sentido da mudança do todo. E aí eu coloquei para ele o seguinte, que o aspecto cultural é mais importante do que propriamente a educação. Por quê? A cultura, ela é algo que, querendo ou não, as pessoas que ali estão inseridas promovem mudanças de dentro para fora, que, como consequência, acaba atingindo todo, ao passo que a educação é algo que vem de fora para dentro. Então, tudo que vem do externo, eu não vejo um potencial no sentido de uma mudança drástica. E depois ele até acabou concordando com essa questão da cultura em si, que para você mudar uma nação no sentido de ser mais solidário, de ser mais ético, realmente tem a ver mais com a cultura do que com a educação em si. E falando deste aspecto cultural, é inegável que a religião, ela querendo ou não, está ali como uma espécie de pilar da cultura em si, que é algo constituído há milênios,
e, consequentemente, não tem como você remontar uma estrutura já pronta da noite para o dia. Nesse aspecto cultural da religião, Cleverson, o que você entende hoje, tirando o sentido pragmático, igual você falou, está lá nas escrituras, não pode efetuar, até usando a palavra aí como se fosse algo mecânico, porque querendo ou não, de alguma forma traz esse aspecto mecânico, né, algumas coisas da escritura. Efetuar o sexo antes do casamento é algo proibido. Ah, você fazer tal procedimento também é proibido. Tirando esse aspecto pragmático, observando o aspecto implícito da cultura, o que você acredita de traços positivos na cultura que a religião exerce e também os traços negativos, ainda que sejam em pessoas não religiosas? Como é que você vê aí esse aspecto produtivo e nefasto, digamos assim, da religião na cultura como um todo? Olha, eu vou te dar um exemplo prático que eu vivi. Vou tentar ser bem sucinto e resumido. Olha só, eu estou aqui no terreiro. Onde eu estou aqui é uma sala onde geralmente tem atendimento com entidades de matriz africana. Não que a entidade seja africana, é no sentido de entender religiosamente. Nesse espaço religioso aqui, meu amigo, sua esposa, ali, seus filhos de fé, eles exercem uma espiritualidade com base em naquilo que se acredita das religiões de matriz africana. E como eu estava te falando, a história por trás de tudo isso, vou te dar um exemplo histórico que aconteceu. Existe um orixá no panteão africano, as religiões de matriz africana, que chama-se Exu. Exu, desde que eu me entendo por gente criado na igreja, Exu é o diabo, Exu é o mal, Exu é o capeta. E ele é associado ao demônio, ao capeta, desde a minha infância. Então, quando eu falo, sai Exu, está saindo coisa ruim, do ponto de vista da religião que eu fui criado. Ou seja, eu fui ensinado assim, me passaram assim, e é assim para quem está ali dentro pensando dessa maneira. Quando eu fui estudar, para eu entender por que esse pegar no pé com esse ser em si, o que ele representa de tão mal, de tão negativo, para ele ser temido, para ele provocar medo e pavor, eu fui entender uma história que aconteceu, se eu não me engano, no século XVIII ou XVII, não me lembro, onde os ingleses escravizaram, né? Assim como o Brasil também comprou escravos da África, os ingleses também, outros países mais compravam também escravos na África. E lembrando que é comprados, tá? Mas eles não iam lá fazer escravo ninguém. Era um mercado, né? Que se comprava escravos. Os ingleses iam aos portos e compravam os escravos. No meio dessa história toda tinha um menino chamado Samuel Crowther. O Samuel Crowther, ele era da Yorubalândia, que é onde hoje é a Nigéria, entendeu? Esse menino que nasceu e cresceu ali, na primeira leva de escravos, ele foi afastado da sua família por uma primeira vez. Aí, aquela resistência que às vezes ocorre, eles conseguem fugir, não sei, de uma maneira na praia, aí volta, depois é pego de novo e levado, a segunda vez que ele é afastado da mãe, da família. E assim vai, chega um momento que é só ele no mundo, porque a mãe já foi para um lado, para uma leva, o pai para outra, e ele se perde a sua família, então é ele sozinho. Acontece um fator que ele chega numa praia de um lugar específico da Inglaterra, lá, não sei precisar o país, e ele desce, ele vai viver ali, ele desce do navio, vai viver ali em solo, e ele começa a estudar, ele tem a oportunidade de estudar, certo? E ali tinha a igreja anglicana, que era a igreja que era a religião que colonizou, no caso, né, no caso do Brasil foi a católica, ali naquele lugar, a religião que era colonialista era a anglicana. E o Samuel começa a estudar teologia, estudar, do modo geral, o inglês, entendeu? E fica muito bom no inglês. O que ele faz? Ele se torna o primeiro bispo negro da igreja anglicana. Samuel Crowther, primeiro bispo negro da igreja anglicana. Isso é um fator que, poxa, era totalmente fora do padrão. E ali, esse Samuel, ele resolve traduzir a Bíblia do Yorubá para o inglês. E qual foi a Uhum. grande façanha de Samuel Crowther? Deixa aqui registrado, isso é um fator que é pouco falado, pouco ensinado,
acho que até nos terreiros é pouco ensinado sobre isso, mas eu estou aqui não para defender lados religiosos, eu gosto de defender a história, porque tem dois lados aqui. Eu gosto que as pessoas conheçam os dois lados e elas tomem suas próprias razões e tirem suas conclusões. O Samuel traduz a Bíblia do Yorubá para o inglês de uma maneira muito profunda. E lá em Mateus 4 vai dizer que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E é diabo mesmo que está escrito no original. Só que tem todo o significado de diabo para o povo judeu, porque era em hebraico, que não tem a conotação que a Igreja Católica deu de um cara de chifres, totalmente folclórico, você me entende? Porque, com todo respeito a isso, mas o Samuel fez o favor de nós traduzir a palavra diabo no Yorubá para o inglês. Qual palavra que ele usou no lugar de diabo? Exu. E era um século que as pessoas ainda não tinham a cultura da leitura tão acentuada como é hoje. Hoje a Bíblia é mais popular. Naquela época não era tanto. E ele traduz do Yorubá para o inglês a palavra Exu. Ele traduz por diabo. E aí começa-se, a partir dali, as pessoas lerem a Bíblia e entenderem que Exu é o diabo. E aí começa a gerar no inconsciente coletivo uma forma de pensamento de que esse é orixá, que se você for estudar ele, você vai falar assim, caraca, esse cara é diabólico, que ele é esquisito. Mas não tem nada a ver com o que ele realmente representa para o povo iorubá e, em essência, de ser um grande orixá. Como outros também, citando esse. Então, assim como Jesus foi considerado um bandido, cara, por ele defender o que ele defendia, ele só queria fazer a parte dele. O Exu foi demonizado e colocado no papel, documentado historicamente como diabo. Onde eu quero chegar? É uma parte negativa, é quando alguém resolve tomar a frente até dos próprios parâmetros da própria religião e começa a difundir fake news, ideias preconcebidas por ele, como certo e errado, e estabelecer isso sobre os outros. E ele pega até aquilo que é bonito e precioso da religião, que eu vou entrar na parte muito boa agora, e começa a estragar isso por causa de uma crença, por causa de um comportamento. E essas meias verdades ditas por aí, alguém, de maneira imperial, de maneira, não sei por que motivo, o que deu nele, ele resolveu fazer isso, né? E ficou assim conhecido. Então, gerou no inconsciente coletivo da religião cristã que Exu é esse mal, é o capeta, associado à figura menos parecida com ele, inclusive, ao meu ver, estudioso da religião. Segundo ponto, a religião é positiva. Um exemplo, faça-se as pesquisas que você quiser fazer. Eu tenho um amigo, Dr. Lucas Prata, fenomenal, lá do norte de Minas. Entrevistei ele, inclusive, num dos programas, num desses sábados para trás. E ele foi um camarada que eu vivi com ele uma experiência onde ele, estudante de filosofia, ainda adolescente, ele teve os seus momentos na questão espiritual, de se crer ou não crer. Eu acho que, não sei, eu acho que você teve essa fase, não sei, Michael. Eu tive, e a maioria de nós, estudantes de assuntos relacionados à filosofia em geral, a gente tem esse momento do crer ou não crer. E Uhum. ele sempre reconheceu uma coisa que eu achei fantástica. Ele falou: eu me considero ateu hoje, no sentido de crença, não crer especificamente assim. Só que eu respeito e admiro e admito o quanto que a religião é um fator de benefícios na sociedade. Exemplo que o que o Estado não consegue fazer no combate, muitas vezes, à violência, às drogas, à fome, inclusive, com assistencialismo social que deveria. Quando eu falo deveria, é porque temos que discutir melhor esse assunto, se deveria ou não ser função do Estado. A gente entende que deveria ser uma vez que os impostos são colocados, mas, por outro lado, deveria ter a parte do cidadão conseguir seu próprio sustento, que não vem ao caso, não é o assunto. Mas que deveria ser o papel do Estado, a mão forte do Estado agindo, não ocorre. E as instituições religiosas, não só as evangélicas, porque eu falo que a maioria que eu sei que existe é evangélica, porque eu vivi lá dentro, e uma das denominações que eu fui membro ali, tem orfanato, compreende? Vou dar um exemplo Uhum. aqui de uma igreja que é muito atacada aí, eu realmente tenho minhas opiniões a respeito dela também, que não são boas, que é a Batista da Lagoinha. Mas eles têm projetos onde pega meninas que foram abusadas, que foram violentadas e trabalha psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente com elas. Os dependentes químicos, os
ex-detentos, ex-reclusos, esse trabalho com as famílias. Eu fui capelão, quando eu era da Assembleia de Deus, durante 3 anos. Aí eu brinco com o pessoal, puxei 3 anos na Dutra. Ah, você ficou preso? Não. E sexta-feira fazer o evangelismo. Puxei 3 anos lá. Então, olha que coisa bonita. Olha que coisa positiva. Nós temos a LBV, que é do kardecismo, da religião kardecista espírita, que faz um trabalho fora de série. Você deve conhecer a LBV, cara. Com Compreende? certeza. E quantas outras instituições mais que são com base religiosa. Inclusive na Inglaterra, existem muitas escolas que foram fundadas por bispos, por padres, por pastores, compreende? Sim. E vai quebrando barreiras, quebrando objeções na sociedade de uma maneira muito positiva, usando por base aquilo que é a religião para eles. Então, tá aí a parte positiva. Eu comecei com a negativa, dando um só exemplo de como ela pode destruir. E existe vários outros que poderiam entrar aqui muito ruins, mas eu não vou passar daqui. Dei o negativo, o positivo também está aqui, e existem muitos outros. Eu falo que hoje me considero um ser não sem religiosidade, mas sem uma religião, mas que a minha conduta hoje como ser humano, eu vejo que muita coisa foi devido a eu estar no ambiente religioso ali, aprendendo certas questões, que me fez pensar como eu penso. Eu respeito, pelo menos que eu busco ter até hoje com as pessoas que vivem isso, aquilo, outro. É muito forte isso dentro de mim, cara. É só a gente com a gente mesmo sabe o quanto que foi bom ou ruim. As partes ruins a gente vai eliminando, tirando da sacola. Uhum. Não, com certeza, acho muito válido todos esses pontos que você citou, principalmente esse aspecto social que a religião exerce em si, no sentido de recolher, entre aspas, uma pessoa que está jogada à sua própria sorte e, de repente, provocar gatilhos de transformação dentro dela. Já vi vários casos, né, inclusive até na mídia, a gente observa com uma certa frequência, pessoas que, de repente, já foram presas, já estiveram associadas aos mais diversos tipos de criminalidade e, de repente, conseguiram, de alguma maneira, sair deste mundo, de repente, afundado em drogas e também ao crime, e também ser pessoas voltadas, inclinadas à religião. Esse papel de resgate eu acho muito importante, né? E eu acho que isso é o que deveria ser feito mesmo, igual você citou, pela questão do Estado, uma política pública que muitas vezes não é colocada em prática, a religião observa essa lacuna e vai lá e, de repente, consegue, de alguma forma, atuar ali. Mesmo que, muitas das vezes, algum tipo de atuação pode parecer um pouco questionável, mas ainda assim é interessante no sentido de trazer a pessoa e falar, olha, o seu passado, infelizmente, não tem como alterá-lo, agora daqui para frente dá para você caminhar um caminho distinto deste que você estava. Que tal você segurar na minha mão e ir comigo? E isso, a pessoa que está afundada nesse tipo de, não gosto de falar essa palavra, mas enfim, afundada em desgraça, ela consegue, de alguma forma, ter uma perspectiva. Que eu acredito muito que aquela pessoa que está no fundo do poço, o que falta para ela se erguer e, de repente, conseguir continuar trilhando o seu caminho é a questão de ter uma perspectiva de futuro. E aí isso a religião ela de alguma forma ela adota com maestria, digamos assim. Agora, outro ponto que eu observo muito é o extremo oposto da religião, que é como um lado negativo, a parte de você deixar aflorar a questão do fanatismo. Hoje em dia eu observo muito, né? Essa questão de pessoas que acreditam que são seres dotados de superioridade, uma vez que seguem as premissas de uma religião. Quando eu falo de religião, muitas pessoas, né, igual o cristianismo, por exemplo, tem muitos haters. Eu não gosto de ser hater de nada, sabe? Como eu trilho o caminho de ser um pensador independente, eu fico alheio a qualquer forma de doutrina. Por isso eu não gosto de pegar uma doutrina para Cristo, né, fazendo uma Ó, analogia aqui com a religião em si, e assim começar a querer falar mal daquilo apenas por uma questão à toa, né? Simplesmente porque eu preciso de ter algo para atacar. Não, não gosto disso. Eu gosto sempre de discutir ideias.
Então, muitas pessoas hoje colocam o cristianismo como se fosse o ápice da questão do retrocesso, mas não é bem assim que as coisas funcionam. Eu acho que tudo na vida tem seu lado positivo e negativo. E se você só enxerga o lado negativo de algo, você está muito míope. E E, com isso você não vai enxergar nada além daquilo. Aí que entra a questão do viés de confirmação. Ou seja, se você acha que uma religião específica é a causa dos principais problemas de uma sociedade, logo você não vai enxergar nada de positivo que aquilo oferece. E o mesmo vale para o oposto. E quando você vira observando esses lados aí, você observa um certo fanatismo, tanto o fanatismo religioso como o fanatismo ateísta. E assim, eu particularmente acredito que, como a maioria das pessoas, também nasci num berço cristão, fui iniciado nessa questão aí do cristianismo em si, mais especificamente da Igreja Católica, só que com o passar do tempo eu rompi com qualquer religião. Hoje, digamos assim, eu não sou ateísta e nem sou um religioso, sou uma pessoa que acredito sim num ser superior que criou tudo, de onde advém tudo isso, inclusive até uma perspectiva do Anselmo de Cantuária, um dos filósofos aí da época da Idade Média, ele teve a prova ontológica da existência de Deus. Inclusive, se você ainda não pesquisou isso, recomendo muito que busque a prova da existência de Deus. Acho que tem os textos dele disponíveis de maneira gratuita no YouTube. Quem está nos assistindo agora acha interessante. E algo que me fez refletir muito, e que, querendo ou não, acaba que coincide com aquilo que eu acreditava no início de tudo, da existência como tal. Enfim, hoje essa perspectiva minha que eu tenho é essa. Não tenho religião, mas também não sou ateísta. Acredito que há uma energia motora de tudo isso, que algumas pessoas podem chamar de Deus, podem chamar de universo, eu inclusive vou entra chamar naquele clichê, tudo ou chamar de nada, de acaso, por exemplo. a casa vai me Inclusive, proteger, como diz na música do Titã. pensei nela agora. Inclusive, muitas pessoas místicas, principalmente jovem místico, que tem muito por aí, eu vou jogar para o universo, externalizar aquilo que eu sinto, pois ele vai me dar em troca. Né? Tem até um meme que fala isso. Aí, tipo, tem o desenho da menina lá, a cara da menina, tipo, representando o universo, ela dizendo, nem te conheço. Mas, enfim, voltando nesse aspecto, aí eu percebo muito essa questão que você falou, positiva, e também o lado nefasto, essa questão dos extremos, tanto o extremo ateísta como o extremo religioso. E assim, Cleverson, eu queria que você dissesse aí, você era muito religioso na época, eu lembro muito bem que a gente tinha várias conversas, tudo mais, você estava bem engajado com esses aspectos doutrinários. Hoje, o que que te fez romper com a religião e realmente seguir novos ares, né? Hoje eu percebo que, aparentemente, eu posso, se eu estiver enganado, você me corrige, que você também tem o mesmo pensamento que eu, não está associado a uma religião, mas também não é ateu. O que que te fez romper com este pensamento religioso e seguir o seu próprio caminho nesse sentido? É uma história profunda. Como eu sou um cara sinestésico, ele sente muito, então as palavras não são suficientes. Mas eu vou Aham, tentar, estou exercitando a capacidade de resumo. Eu, nos idos ali de 2012 para 13, eu tinha tido a primeira. Tinha tido, foi ótimo, né? Eu havia experienciado pela primeira vez a mudança de denominação religiosa. Por quê? Com 5 anos eu conheci uma denominação religiosa, que depois nós podemos explicar melhor sobre isso. Diferença de denominação para religião, para não sei o que conceito. Então, a denominação na qual eu me inseri, religiosamente falando, era uma e das mais pudicas que você pode imaginar, da moralmente mais pesado dos usos e costumes, até do modo de vestir, de se portar, do que você pode ou não fazer, muito pesado, que é no caso a uhum, Assembleia de Deus. Bermuda, televisão, aquela coisa grotesca que hoje as pessoas ouvem e falam, não é possível, mas era. Era porque eu já fiquei na disciplina, já fui punido na religião por não estar com o vestuário adequado. Não é por eu estar indecente, não. É por faltar certos adornos, sabe? Aquele adorno fálico, que é a sei. gravata, foi criada pelo Luís XV da França, que é um homossexual, com um símbolo fálico, que representa o pênis, que é a gravata. Eles adoram no seio
evangélico ali, da religião, aproveitando para apimentar aqui no negócio. Então, assim, já fica aí vocês que me puniram por não usar gravata. Olha o que é gravata. Brincadeira. Mas é sério, já fiquei em disciplina, cara, por não estar portando gravata eterno, tá? Isso é muito sério. Por estar de cavanhaque, por estar com a barba um pouco grande, coisas bizarras, mas que aconteceu. Quando eu é, quis conhecer os batistas, que era um pouco mais diferente, um pouco mais flexível, um pouco mais humano, no sentido de te aceitar um pouco melhor, vou dizer um pouco melhor, como você é. É uma época que eu deixei meu cabelo um pouco maior, black power, tive a experiência assim, de ser um pouco mais livre, deixava bigode, cavanhaque, o dia que eu quisesse. Não havia esse problema ali. Foi o meu primeiro choque assim, de mudança de um ambiente Uhum, mais livre para um outro mais flexível. Só que depois aconteceu uma certa questão. Eu tinha experiências espiritualistas que eu percebia que a doutrina evangélica não comportava essas experiências, que eram experiências com coisas que hoje eu considero metafísicas, que tem toda uma explicação no âmbito da terapia, no âmbito da ciência, mas que eu carrego comigo como experiências sobrenaturais. E eu começava a tê-las. Porque eu ouvia certas questões que não é que eu ouço vozes como as pessoas esquizofrênicas ouvem vozes, literalmente. Eu ouvia questões de direcionamento, de sentimentos, que eu penso que é o próprio saber se desenvolvendo em mim, pelas leituras, pela busca, que é o espírito do saber, que para nós, na região de matriz africana, chamamos de Oxóssi, que é a divindade que cuida dessa parte interior da mata escura, como você pode ouvir na música do Milton Nascimento. É, por tanto amor, por tanta emoção. Aí tem a parte que fala assim, ó. Nada a temer senão o correr da luta. Nada a fazer senão esquecer o medo. Nessa parte, o Orixá Oxóssi, ele lança uma flecha e mata um monstro que é chamado monstro do medo. Esse medo é representado por toda situação na vida que te impede de avançar e progredir em algo. Então ele elimina esse medo. E aí ele avança para dentro da mata escura. Então, eu, na minha mata escura, eu comecei a perceber que tudo aquilo que eu estava vivendo, sentindo e querendo aprender, aquela religião que eu estava inserida, ela era limitada. Porque tudo que eu apresentava de conhecimento, de experiência que eu queria aprender até, eu perguntava de verdade, as pessoas falam assim, não mexe com isso é perigoso, isso aí é fugir da verdadeira essência da religião, do cristianismo, Deus não agrada disso, aquelas velhas expressões. E eu comecei a ficar incomodado, porque aquilo estava sendo mais forte que eu. Aí um belo dia, tem um livretinho assim, bem pequenininho, do Márcio Valadão, inclusive soube que ele se aposentou agora, deixou a presidência da Batista da Lagoinha. Nosso Márcio Valadão tem um livro escrito Atos, hoje, continuação do livro de Atos. Ele explica sobre o livro de Atos, que é onde mostra as primeiras comunidades cristãs reunidas e a maneira como elas se portavam, se conduziam e viviam em comunidade naquela época, logo após Jesus de Nazaré ter sido morto e, para quem crê, ele ressuscitado. E ele ascende ao céu, segundo a crença de cada um, né? E ali eles começam a viver em comunidade. Então, esse livro, o próprio pastor Márcio Valadão começa a mostrar o que era viver em igreja, viver em comunidade no sentido bíblico. E eu comecei a gostar daquilo, eu falei, caraca, olha que legal. Então, é até a parte que eles confundem com a base para o comunismo. Esse versículo não é base para o comunismo. Ele não fala de comunismo. Aí ele fala de viver em comunidade, que é diferente. É nós escolhermos, você com a sua vida, eu com a minha, estarmos juntos na maioria do tempo de qualidade. Não era uma coisa assim que ele é vagabundo e aí eu trabalho. Eu sou obrigado a sustentar o vagabundo. Essa teoria baseada em Atos 4:32, que não é verídica. Não, o Paulo mesmo ensina que quem não trabalha não coma. É pesado, entendeu? Ele fala uhum. pesado. Então, eu comecei a perceber o seguinte, uai, esse livrinho está contando tudo que de fato eu já li na Bíblia, faz sentido para mim, gostei. Só que na hora que eu fui olhar para a experiência religiosa que eu já tinha vivido, estava vivendo até mesmo naquele lugar onde o pastor era o autor, eu falei, não, tá errado. Aí eu tive coragem de ir mais além, Uhum, procurar estudar o metafísico, comecei a estudar espiritismo, um pouco mais acelerado, as religiões de matriz africana. Tenho um amigo que ele já estava envolvido com isso há um certo tempo, que é o Eliezer,
e aí nos idos de 2013 eu entro em contato com ele. Ele não me passa nenhum conteúdo doutrinário de religião de matriz africana, pelo contrário, ele entrou comigo nas minhas dores e anseios e questões dentro do âmbito do próprio cristianismo e me ajudou a enxergar um outro lado que eu não tinha enxergado. E lembrando que muito antes disso, em 2008, quando eu fazia seminário teológico, ele me mostrou um outro lado do cristianismo que eu não conseguia ver, que era o lado da graça, da não necessidade de aprovação sacerdotal de outrem, mas sim do sacerdócio interno do próprio Cristo. Aí eu juntei isso que ele me elucidou em 2008, com essa loucura de procurar algo fora daquela caixa, e comecei a ficar incomodado. Não consegui mais ficar em denominação em 2013. Conheci um grupo livre, conheci outro grupo livre, que pareciam ser comunidades rebeldes, né? Uhum. Marginais do cristianismo. E existem essas comunidades marginais, cara, é muito louco. Só que no final das contas eu descobri que é tudo mais do mesmo, só não usava o nome. E aí eu fiquei mais chateado. Então fui servir como missionário numa outra instituição, sem esse nome, sem esse viés denominacional, com uma certa liberdade um pouco mais religiosa, só que no final das contas eu comecei a perceber que, de novo, era totalitarismo. Às vezes um pouco de fascismo do parte de líderes, pesado, cara. A galera era dominando sua vida e querendo te controlar, só que não controlava diretamente igual a igreja antiga que eu era fazia, mas de uma maneira muito sutil. Eu comecei a me sentir preso, enjaulado. E eu tenho uma coisa dentro de mim que eu sempre falo: se me prenderem é pior, porque aí eu vou. Mas se você me deixar livre para ser, eu dou o melhor de mim. Eu Uhum. tenho em mim a coisa da voluntariedade, do fazer o que você quer, é muito gostoso. E eu buscando isso, percebi que não, cara, não dá. Aí em 2015 eu tive coragem de ter a minha primeira experiência fora do contexto do cristianismo, com outra forma de religião. Por que eu falo isso? Que não é questão de seguir ou não religião A ou B, é questão de ter a experiência que você está sentindo que você precisa ter. Ah, por exemplo, o cara está estudioso demais de filosofia, ciência e religião e deu vontade de ir na mesa branca para ver qual é que é a parada. Vai, cara. Vai, experimenta. Você não é obrigado a se tornar aqui, mas vai. Ah, deu vontade de ir lá no Santo Daime, tomar aquele chá e ficar lá vendo os... Vai, irmão. Tá de boa. Mas lá dentro não, lá dentro eles não vão falar que tá de boa, vão falar que você tá com o diabo, com o demônio, que você tá esquisito. E foi assim. Aí em 2015, eu tinha servido 2 anos como missionário, eu já estava chateado, puto, magoado da vida. Resolvi me encontrar de novo com quem? Com Eliezer. Tive minha primeira experiência conversando com a entidade, que é uma coisa assim bem bizarra, assim, bem louca para quem está no início. Mas foi tudo muito de boa, bem conduzido, com muito respeito, com muito carinho. E eu comecei a estudar mais e me aprofundar dentro das religiões de matriz africana. Também estudei um pouco do budismo, dos povos que praticam o hinduísmo, outras religiões também magísticas, consideradas pagãs por não serem, né, cristãs, um pouco da magia. Entender esse mundo de religiões e religiosidade estava totalmente fora do que eu lá atrás vivia. Aí começou a me preencher. Me preencher porque era o que eu buscava e estava dentro de uma jaula sem poder nem questionar, nem perguntar. E ali eu era livre para, inclusive, fazer o que eu fiz, que é chegar depois e falar tudo isso que vocês me ensinaram e colocaram como uma coisa boa e produtiva. Vocês mesmos se desviaram disso, perderam esse sentido e eu estou rompendo com vocês. Eu estou falando vocês no plural, mas é singular, para não ficar como se estivesse diretamente uma pessoa. A mesma pessoa que me ensinou, que me iniciou, que me graduou, que me fez, que me abriu os olhos, até inclusive, Michael, foi essa mesma pessoa que me ajudou a aceitar de volta o povo evangélico do qual eu saí. Eu tomei birra, tomei nojo. Não sei se você pegou essa fase minha. Tomei birra, cara, nojo, eu atacava ferrenhamente. E eu Lembro. descobri, eu descobri que eu estava errado também, não é assim que se faz. Hoje eu entendo, mas eu estava muito chateado. E ele também me mostrou que não era assim também que eu iria mudar a minha história. Era também aceitando aquilo que você não pode mudar. E eu tive coragem, assim como romper com a igreja evangélica, eu tive coragem de romper com essa linha desse meu amigo, uma vez que ele mesmo começou a se comportar e a exercer aquilo que é o oposto ao que ele mesmo me ensinou. E eu fiquei tão fiel a isso, tão
Então, assim, talvez eu fui um covarde em muitas coisas, mas fiel ao ensinamento interno, conduta gregária interna, do que se propõe ser aquilo que nós combinamos, que nós, por conveniência ali, praticamos. E encontrei depois pessoas, dentro dessa mesma galera ali que cresceu muito, né, que também procuraram manter esses princípios de valores, de conduta, de ser, tanto religioso quanto pessoal, que eu achei que não existia essa galera. E comecei a perceber que existia, que é inclusive o casal de amigos que hoje eu estou aqui na casa deles, que hoje nós estamos comungando mais. Eles não. Eu chego aqui e eu não tenho aquela obrigação de estar ligado religiosamente, institucionalmente a eles. E a coisa rola de uma maneira natural, respeitosa e amigável. Eu continuo sendo Cleverson, que eu tenho que ser. Eles seguindo o sacerdócio deles. E tá tudo Uhum. bem. E essa evolução que eu procurava. Tá bom ainda? Não, temos muito que avançar. Só que eu estou num momento de uma paz, no sentido de se acontecer, estourar uma guerra lá fora, tá tudo bem, porque aqui dentro tá tudo bem, que é só depois que você se liberta das amarras religiosas. A minha experiência foi essa, cara. De viver as amarras, me libertar delas e o tempo todo me policiar para eu não ser, sem querer ser, o não religioso religioso. Que o pior que o não religioso religioso, eu vou dar um exemplo final agora, é aquele cara que saiu das instituições, mas não rompeu com as crenças interiores. Exemplo, quando eu saí da igreja evangélica e fui pro terreiro, muitas pessoas chamaram de desviados, já ouviu essa expressão? O cara é Já. desviado. Então, esse desviado, ele é tão filho da... Pode falar palavrão aqui? Pode, pô. Ah, Tão paralelepípedo que, cara, eles não estavam vivendo a praxe religiosa que deveria, o desviado me condenando por eu não estar ali dentro. Olha que interessante. Eu, vivendo a minha fé, com sinceridade, o cara desviado, paralelepípedo da vida, me condenando, às vezes bêbado assim, velho, nada contra bêbado, mas tipo assim, totalmente fora do padrão religioso que ele diz que acredita, sem viver a maior hipocrisia, me condenando como errado, cara. E eu aí é praticando uma complicado. fé, eu mais dentro que ele na parada, e ele me criticando, entendeu? Então, eu achei muito interessante isso, vivi isso, ser atacado e ser rechaçado por pessoas que nem estavam praticando a sua fé como deveriam, do ponto de vista, mas me atacando porque a minha forma de religião era a forma que era repudiada por eles. Isso que você disse é muito verídico a questão da hipocrisia, né? Acredito que todos nós, em algum grau, somos hipócritas em algum momento, mas a partir do instante em que a pessoa utiliza da hipocrisia como um estilo de vida, igual esse caso concreto que você citou, aí realmente é complicado, porque acho que somos imperfeitos, então uma vez ou outra você cometer um ato hipócrita, eu acredito que está tudo bem, né? Desde que aquilo não comprometa o seu caráter e que aquilo não atinja a liberdade do outro. Então, tudo certo. Mas eu também tenho um certo repúdio em relação a pessoas que não vivem aquilo que pregam. E, inclusive, isso até é um pré-requisito para eu avaliar se realmente eu quero ou não ter aquele tipo de pessoa ao meu lado. Como você, de maneira sábia, também fez essa análise, então, na minha humilde percepção, acredito que nesse contexto você fez o que é correto, né? Enfim, e no que se refere à religião, é o que mais a gente vê por aí, essa questão da hipocrisia entre as pessoas, porque eu vejo muito enraizado na parte religiosa da coisa a questão do puritanismo. As pessoas acreditando que pelo fato de frequentarem com uma certa frequência um templo religioso, elas estão acima de qualquer outra premissa que de repente coloque como bem ou mal. Então, aí já acho que já está errado, né? Porque quando você se dispõe a frequentar uma religião, significa que você está com o seu coração aberto para receber ensinamentos, para você ter um contato metafísico, como você bem disse alguns minutos atrás. Então, eu percebo isso aí, um certo link aí nessa situação. Outro ponto, Cleverson, que eu estava refletindo bastante, que querendo ou não tem um pouco a ver com isso, é sobre um iminente enfraquecimento da religião, porque hoje é comum você se dizer como ateu
uma pessoa se dizer como denominante de uma outra doutrina religiosa, ou assim sucessivamente, coisa que antigamente que eu digo algumas décadas atrás, quando você se dizia ateu, você era mal visto. A pessoa olhava para você e falava: Poxa, você está com demônio no corpo, você está possuído com espíritos Ele ruins. não acreditava, mas estava com ele. A partir E desse, você aí, começou a não crer em Deus, eu também não crer em seres sobrenaturais, cara. É, ué. exatamente. E aí, antigamente pegava muito mal essa questão, né? Agora, hoje eu já percebo uma certa liberdade em termos desse assunto, embora ainda hajam aqueles fanáticos que não admitem qualquer pessoa que pense diferente de si mesmo. E eu queria saber de você o seguinte: você acredita que, de fato, há um enfraquecimento das religiões em si? Porque hoje eu percebo, na minha visão, eu percebo essa situação. Não sei você. Como que você enxerga essa questão? Olha, na terapia, me permite, quando você entra numa situação com um paciente barra cliente, vamos chamar de cliente, né? Não paciente, eu sou contra ser paciente com a dor de alguém. Você tem que ser paciente, você tem que ser. É, você tem que usar da técnica para poder ajudar. Não é ser paciente de. Não, vai continuar assim, é querer que mude. E, cara, na terapia nós chamamos, nós temos um termo que é ganho secundário. Vou te dar um exemplo básico. Vai, você que é um cara assim, que você percebe as paradas que você vive, você dá umas viajadas por aí de vez em quando, você tá na cidade, você é um cara da cidade, um cara da parada. O que rola, cara? Jesus, pode reparar nos textos bíblicos, quando tem um cego, um paralítico, uma pessoa com uma deficiência física, ele chega e a pessoa está ali. Ele já sabe que a pessoa quer ser curada, ela está ali para ser curada, vamos chamar assim. Aí ele chega, o que ele faz? Já reparou? Antes de curar a pessoa? Ô fulano, você quer enxergar? Ô Cicrano, você quer deixar de ser paralítico? Aí o Cláudio Duarte, um pastor aí muito engraçado, ele fala assim, não, bom, imagina o cego responder para ele, não, senhor, eu não quero ficar, não quero enxergar, não quero um cão guia. Parece, não é interessante? Você chegar para o cego e perguntar se ele quer enxergar, mas isso já aconteceu comigo. Uma vez na faculdade, quando eu comecei psicologia, tinha a Cida, que é uma deficiente visual, pessoa que não dispõe de visão como nós, que eu me afeiçoei muito a ela, uma pessoa muito da hora, cara, uma ideia, 51 anos de idade, a mulher resolveu encarar o bagulho da faculdade, bicho, e a mulher era estudiosa, porra, debatia os assuntos, sabe, na profundidade. Interessante. Eu cheguei para ela na época eu estava no meu auge de pregador, né, de 2002, 2003 até 2012, ainda eu era um ferrenho pregador, e eu virei para o seu Cida, você não quer que eu ore para você ficar enxergar, não? Você não gostaria que alguém fizesse uma oração e Deus operasse um milagre para você enxergar? Sabe uma coisa que a Cida falou que me deixou desestruturado? Ah, Professor Cleverson, eu aceitaria, mas eu não preciso, porque eu estou assim desde criança, eu acostumei a ser assim, eu sou feliz assim, e eu vivo uma vida normal, sendo assim. Não estou desprezando o fato de repente poder voltar a enxergar, mas eu sou feliz desse jeito, estou bem assim, eu não me sinto uma coitada, não me sinto uma desvantajada em relação a ninguém por ser assim. Aquilo mexeu comigo, eu falei, caraca, que firmeza de vida essa mulher tem. Onde eu quero chegar? Jesus pergunta, porque de fato a pessoa precisa demonstrar interesse. O ganho secundário, sabe o que é, Mike? É o cara que mora na rua, por exemplo. Aí você oferece para ele um lugar para ele morar, um trabalho para ele fazer, para ele deixar de ser morador da rua ou de pedir esmola para ser alguém que trabalha, produz para receber. E ele faz as contas, e se você também fizer as contas, você vai perceber o quanto eles ganham pedindo. Você e eu trabalhando e investindo em um ano, a gente não ganha o que eles ganham todo dia ali pedindo dinheiro. Ganho secundário. A religião era enfraquecida a partir do momento que os ganhos secundários que elas promoviam ou ainda promovem na sociedade, eles vão ser substituídos por outros que não exigem aquela prática ferrenha e pesada de estar no ambiente ou ligado a uma instituição. Eu acho, na minha opinião.
Hoje, com a internet, onde as pessoas têm entretenimento gratuito, onde as pessoas têm conhecimento gratuito, onde está escancarado para as pessoas várias maneiras que elas podem pensar e agir, eu acredito que vai se enfraquecendo sim e vai se tornando totalmente diferente. Se houver religiões daqui para frente algum tempo, não vai ser com a mesma estrutura litúrgica, talvez, e vai ter que se adaptar ou morrer. Ó, bem filosófico, bem profundo. Outra coisa que eu observo muito, que acho que você até partilha, de certa forma, dessa opinião, é sobre o ponto de vista mercantil da religião em si. Hoje eu vejo muita questão do fato dela ter se tornado uma espécie de commodity. Por quê? As pessoas querem vender a questão da crença, da fé, justamente para acreditando que uma vez que você está disposto a pagar por algo, você está disposto a garantir aquele algo em troca. E isso é muito comum em templos religiosos, que hoje em dia virou uma espécie de shopping. Por quê? Hoje, pelo menos algumas religiões, algumas igrejas que eu já visitei, eu percebo muito da questão de vendas de repente, camisas, acessórios, adereços e assim sucessivamente. E isso, de certa forma, parece nas entrelinhas que é, a religião está ali, mas ela está ali como uma maneira de você, um meio para você obter um fim, que é a questão mercadológica da coisa, você lucrar em cima daquilo. E numa sociedade de consumo, tal como hoje a gente vive, não é de se espantar, né, Cleverson? Inclusive, não sou um profundo estudioso da Bíblia, mas eu me lembro de alguma passagem haver uma certa referência a essa questão mercadológica da religião, que qualquer forma de você querer promover, por intermédio da fé, uma espécie de lucro, já está fugindo totalmente daquilo que a fé se dispõe em colocar como algo a ser alcançado. Você percebe que essa questão mercantil da coisa é uma tendência a se intensificar ainda mais, ou você ainda tem uma visão, de repente, que isso vá se neutralizar e, de fato, as pessoas vão deixar de lado a questão do mercadológico e focar de maneira canalizada na fé? Se me permite, você falou de camisas que são vendidas em lugares religiosos. Faltou só uma camisa aí que eles esqueceram de vender ou de doar para o povo. A camisa de força. Para eles, inclusive, líderes religiosos. Que é uma loucura. Desculpa brincar, mas só para descontrair. Mas, meu amigo, o que acontece? Vamos lá. Você é um investidor, você é um cara que está ligado a investimentos, né, no mercado financeiro. Você sabe que esse assunto virou modinha. Não estou dizendo que não tem que ser perseguido, pelo contrário, aproveitar e vamos aprender e desembolar. Mas virou modinha. Todo mundo se fala desse assunto. Conhecendo ou não, eu estou querendo dizer que as instituições religiosas estão acompanhando o mercado financeiro. Porque começa-se um despertar de que não é bem assim ser pobre, ser isso, aquilo, outro. E não é nada que é novo. Nunca foi proposto que para ser um religioso de qualquer segmento você tinha que ser pobre e paupérrimo, passar necessidades. Ah, para ser um missionário enviado lá para não sei aonde, tem que passar fome, como na minha época de igreja falava. Mentira! Isso é a falta de vergonha. Porque os grandes líderes, eles não passam por isso. Eles têm uma vida abastada, entendeu? Tem, tem uns grandes líderes fundadores que eles vivem de maneira a se esbanjar, e os seus dirigentes dos locais menores vivem uma vida quase miserável. Onde eu quero chegar? Que não vai parar não, mas na minha opinião, está ficando pior. Eu vou te dar um exemplo. Eu não sou contra doação para instituição religiosa, cara. Não sou. Porque conta de água não se paga com oração. Aluguel não se paga com oração. Precisa do dinheiro. Eu não sou contra a movimentação financeira no âmbito religioso. Eu acho que a maneira como esse povo está colocando está muito descarado. E eles estão errados? Não, cara. Sai um bobo de casa todo dia e sai alguém para enganar o povo. Né? Então, assim, cabe a nós buscarmos o entendimento e o conhecimento e mandar para puta que pariu essas formas religiosas todas ligadas ao financeiro. Sabe por quê? Você quer ganhar dinheiro? Para de ser vagabundo, vai trabalhar. Seja um trabalho operacional, que é digno tanto quanto, aprenda a investir, abra um negócio. Eu não sou contra o pastor, por exemplo, ele ser pastor
e ter a barraquinha dele para vender as muambas dele, sendo irônico aqui. Pega essas parafernálias todas que você quer vender e para de atribuir ao templo, monta a barraquinha do outro lado da esquina, para de ser hipócrita. A fé, o religare, a intimidade da religião, ela é pessoal. Você deve levar as pessoas a terem experiências de fé, não a entenderem na religião uma forma de ganho. Porque o ganho da religião não é o financeiro. O financeiro você ganha trabalhando, seja investindo, seja no operacional. Interessante, Cleverson, essa parte que você disse sobre enfraquecimento, que querendo ou não, a gente observa com muita frequência essa questão, e isso nos faz acreditar em muita coisa, né? Até numa situação distópica, digamos assim. É, não sei se você já parou para pensar como que seria o mundo sem religião. Não necessariamente atrelado ao ateísmo em si, mas as pessoas simplesmente deixando de lado todo o aspecto religioso em si. Você consegue imaginar como que seria hoje se, de repente, todas as pessoas do planeta, de repente, rompessem com a questão religiosa? Como que seria? Você acredita que seria mais propício às questões de guerras, às questões de repente, falta de empatia, de comunhão uns com os outros, de ajuda mútua? Como que, na sua visão, seria hoje, se de repente as pessoas optassem em encerrarem a questão do ciclo religioso? Imagine no religion. Lembrou? Nem tinha parado para pensar no John Lennon, mas enfim. Que letra, cara. Eu penso nessa letra É, direto e falo, cara, esse cara é o cara, é foda. Foda. aham, Imagine sem religião. As pessoas acham que está querendo dizer que não é. Eu sem religião, não é sem a religião, mas sem a religiosidade, sem essa parte negativa. Cara, eu acho o seguinte: a pandemia provou uma coisa muito séria, que quem estava dependente de ir a locais de culto físicos tiveram que aprender a viver e vivenciar a sua fé de dentro de casa. E você viu as partes boas e ruins disso. Parte boa, as pessoas começaram a descobrir que elas não dependem de um local físico para cultuar, como sempre foi desde sempre. Então gerou um certo esclarecimento nas pessoas. Nem que elas assistam culto online, não importa. Mas elas perceberam que elas podem continuar sendo a boa pessoa de conduta sem estar ligado a um local físico, certo? uhum, Então, é uma parte boa. A parte negativa é que tem o dependente químico e o dependente emocional da religião. Se não tiver no culto, ele fica todo coçando todo o negócio. Porque ele ainda não é um cara que experimentou a fé. Ele está dopado daquilo que não sei quem ali considerou como ópio da sociedade, na época aí, que é a droga da religião. Entende? Eu acho, cara, que a religião não é mais essa bambambam toda no sentido de determinar esse comportamento bom nas pessoas. Porque pense bem, você vê na internet tantas ações altruístas ou não, que seja por marketing, de sendo feitas de instituições e pessoas civis para a promoção da dignidade humana. E elas não se denominam de religião A ou B, têm a sua própria religião. Eu não sei, acho que não é que eu sonho com um mundo sem religião, mas eu acho que o mundo ideal seria aquele mundo onde as pessoas tivessem coragem de coçar mais o dedo o olho com esse dedo aqui, ó, para líderes religiosos, sabe? Paralelepípedo, entendeu? Porque é um bando de comédia, esses caras. São otários que se acham donos das pessoas. Se eles não querem mudar, e que não mude, eu só gostaria, assim, um mundo ideal, de pessoas tivessem coragem de coçar mais o olho com esse dedo, para essas coisas. Só isso. Mas, se não é possível, não é que eu queira que as religiões se acabem e deixem de existir, no sentido prático, no sentido teórico, mas eu acho que é a revolução da mente. É o Romanos 12 acontecendo de verdade. Se transformar pela renovação do entendimento. Eu não posso mais, sinto muito, eu sou um cara das antigas, mas eu não posso mais viver como eu vivia há 10 anos. Hoje não dá, a mentalidade é outra,
o modus operandi é outro, eu tenho que me adaptar, porque senão a gente fica para trás. É a vida segue um fluxo, ela evolui, ela vai seguindo. Então, a religião hoje, a pandemia mostrou a força que ela tem e que ela não tem. Olha o desespero que os caras ficaram porque a renda caiu, bicho, eu adorei. Porque ué, você não era sacerdote? Você não tinha o sacro ofício de exercer sua fé por meio da caridade? Você não fez esse juramento? Por que agora você está preocupado com a cifra, meu filhão? É sinal que tu era um filho da puta que só enganava. Os honestos, os que se mantiveram no viés de graça receber, de graça dar, e continuaram comendo, bebendo e vivendo. Porque continuaram trabalhando, investindo, vivendo. Não dependendo da lã das ovelhas, não dependendo do couro, de gado nenhum religioso. Me entende? Então, o que fortalece o fator religioso é os líderes religiosos com as suas narrativas. E as pessoas presas a isso. Né? E o que vai enfraquecer é essa mesma ideia das pessoas tomarem o governo da própria vida, entenderem canais como o seu, programas como o meu, vários outros autores, continuarem batendo nessa tecla do livre pensamento, do livre pensamento. Lembra como é que chama? Área de livre, da ALCA, Hum, a área de livre comércio entre as Américas. sim. A gente pode desenvolver uma ALP, alguma coisa assim, a área de livre pensamento, né, das religiões, das questões gregárias, porque nós precisamos continuar fazendo isso. E eu acho que por causa de pessoas como você, como eu já ia zoar aqui como sou irmão, como sou brincando. Mas eu acho que esse ponto de você estar aí toda semana com um vídeo no seu canal, todo momento gravando conteúdo, seja para o TikTok, seja para o seu próprio podcast no Spotify. É você escrever sobre isso nas suas redes sociais. É você fazer aquela anotação de bloquinho que eu acho fantástico, tirar aquela foto, não sei se é montagem ou se é a foto mesmo, jogar, chamar a galera para o debate, conversar. Somos nós os verdadeiros pais de santos, pastores e líderes dessa porra. Que nós vamos fazer com que as pessoas alcancem a divindade superior que está dentro delas. Sabe qual que é? Elas descobrirem quem elas são. O eu superior é superior a qualquer outro eu. Porque é o eu que entendeu as coisas filosóficas. Eu sei que nada sei, e o fato disso saber me coloca em vantagem sobre os que pensam que sabem. É o fato de penso logo existo, do nosso Descartes, cogito ergo sum, eu penso logo existo. Então, se eu penso, pensar não é só repetir palavras, é eu chegar e raciocinar, é colocar o que você está falando aqui dentro e fazer igual o estômago da vaca, remoer uma, duas, três, e ficar pensando e pensando, tem razão, não tem, tá tudo bem, não tá, e ser livre para andar segundo seus próprios entendimentos, sua própria perna, parar de ser nenenzinho, dependente químico de um fator religioso, já que estamos falando de religião, a chave do ser religioso interno que se religa com a sua própria divindade interior. Esse namastê, o namastê que é foda. O namastê está dizendo que não é eu evangélico, saúdo, você católico. Não! O namastê é a divindade Cleverson. Tô arrepiado ontem, velho. A divindade Cleverson, que é todos os atributos intelectuais, morais, espirituais, tudoais, meu, e toda essa casca que eu apresento de persona ainda, porque por mais que eu queira ser autêntico, nem sempre eu sou, não é porque eu não quero, é porque a vida ela tem esse ciclo. Todo esse eu saúda todo esse eu aí, ó, do Michael de Souza, do outro lado da tela. E a gente com a mão junta está dizendo o seguinte: pode discordar, pode ser o que você quiser, pode acreditar e desacreditar. Namastê. O Deus, o eu, se tirar o D, fica o eu. Deus é esse eu. Deus sou eu e você junto. Deus somos todos nós, crendo ou não, forma Deus, eus. Então, eu saúdo o eu, Michael, que está aí dentro. Qual? O que pode mudar daqui a 5 minutos, para mim não vai importar. Daqui a 5 minutos eu vou voltar e vou dizer namastê de novo, Michael. Qual Michael?
Ah, não, o Mike está aqui mais não. Aí tem incorporado, tá? Com os novos valores, com as novas atribuições. O Mike é um ser que incorpora valores intelectuais. Qual que é a sua entidade, Mike? É a inteligência. Qual que é a sua entidade? É a sabedoria. Qual que é a bebida preferida da sua entidade? Qual que é o malaf que o seu Exu bebe? Conhecimento. Qual que é o cigarro que sua pombogira gosta de fumar? Aquela do foda-se porque não tá bom e vão pegar o que tá. Sabe? É conceituar que qual cachimbo que o seu preto velho prefere? Aquele onde eu fumo a paz. Cachimbo da paz. Uhum. Mas que para estar em paz, eu tenho que estar comigo primeiro. E aí o que o outro falar não vai me atingir, não vai me deixar para baixo, não vai me deixar chateadinho, magoadinho. É só a opinião dele. E se no caso, por exemplo, você é meu amigo, você tem uma opinião, eu fico preocupado, porque você não é qualquer pessoa para mim. Não é que eu vou morrer, mas gera em mim um pensamento. Você é meu amigo, é o cara que eu tenho consideração e ligação. A sua opinião é relevante. Então, ela passa por um outro filtro aqui. Não é igual do outro que se acha tal, e quer chegar aqui e dar uma opinião na minha vida, fora a opinião dele. Entende? Exatamente. É isso, cara, esse namastê. Eu fiz aqui as ligações com essas entidades de matriz africana, que eu estou aqui num ambiente conspirado. Não tô incorporado, não, tá? Eu tô, porque não, tô brincando. E dizer que é sabedoria. Devia ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. E aí, Ó, tá religião? todo cantor hoje, hein? Todo Tá? inspirado na cantoria. É, é desse jeito, é por aí, meu querido. Eu acho que a religião tem que se curvar a nós em aceitação. Qualquer religião que não aceite, nós vamos rechaçá-la. Isso que você falou é interessante, Cleverson, na questão de o vaso vazio ou vaso cheio. Quando você procura por algo para encher o seu vaso, isso esconde algo bem problemático. Por quê? Se seu vaso está vazio, significa que você não conseguiu auto-preenchê-lo. E tu, igual eu disse no início do vídeo, tudo que vem de externo para dentro é algo que pode te contaminar, que é algo que pode te induzir a fazer coisas que vão além daquilo que você acredita como correto, que está alinhado com seus valores e princípios. Então, quando a pessoa ela leva o vaso vazio dela para uma religião, isso está dizendo que a pessoa não sabe de si mesma, não está preenchida de si. E isso acaba, no fim das contas, fazendo com que essa pessoa se perca ainda mais. Pelo menos assim é a minha percepção. Porque a partir do momento que você permite que terceiros preencham esse vaso, você está renunciando a quem você é. E quando você faz isso, você simplesmente deixa de aproveitar a vida tal como ela é de fato. E porque você estará desta forma vivenciando as experiências do outro ali na sua vida e não a de si mesmo. Eu acredito que é igual relacionamento. Estava conversando ontem com uma conhecida que é o seguinte: o melhor momento para você se relacionar afetivamente com alguém é aquele em que você tem plena convicção de que não precisa de ninguém na sua vida. Você está seguro de si mesmo, você está feliz estando exercendo a sua solitude. Agora, por quê? Aí a presença de alguém na sua vida será uma mera questão de escolha e não de necessidade ou de carência. Agora, a partir do momento que a pessoa está carentona, tá simplesmente ali, poxa, eu queria ter um namorado, uma namorada, tal, minha vida está muito parada sem alguém, ela acaba permitindo que qualquer pessoa entre na vida dela e, como consequência disso, ela acaba, por vezes, vivendo a vida de outro e, muitas das vezes, isso acaba dando muito errado. Por isso que tem muito relacionamento que se desfaz por questões torpes. Às vezes as pessoas brigam por qualquer coisa, ou até mesmo chega em situações extremas de haver, de repente, uma agressão física, uma agressão psicológica, e é o segredo para o fracasso isso. Você se relacionar com alguém quando você está carente ou quando você acredita que quer ter alguém do lado. Por isso que eu digo que o melhor momento para se relacionar é quando você tem plena certeza de que não precisa de ninguém. O mesmo vale para a religião. Quando você percebe que você está satisfeito com quem você é,
ou embora você não esteja satisfeito, mas você consegue ter mapeado os seus pontos a desenvolver, está ali batalhando de maneira ferrenha para resolver aquilo, mas você está pleno naquela convicção de que você é quem você é e que você já está com o vaso cheio. Esse é o momento ideal para, de repente, você procurar por uma religião, para você procurar se envolver com pessoas que têm a mesma crença ou algo assim nesse sentido. Aí eu já acho extremamente saudável. O lado nefasto é esse, a pessoa carente de algum sentido da vida. E ela, às vezes, no íntimo dela, no fundo do coração dela, ela não acredita em nada religioso, não acredita que há um ente que criou tudo, que há uma força motriz que de repente move tudo que se move de fato, e aí ela vai por questão de necessidade, de carência. E aí que acontece que às vezes ela começa a seguir aquelas diretrizes, mas chega no ponto que como aquilo, o vaso dela foi tão preenchido com coisa externa a ela mesma e ela não está bem resolvida dentro de si, aquilo acaba tendo um efeito reverso. E aí a pessoa acaba fazendo coisas totalmente opostas do que as diretrizes da religião, de repente, colocavam como ideais, a pessoa acaba exercendo a hipocrisia na vida dela, começa a vender a fé para Deus e o mundo, e assim sucessivamente. Então, eu creio muito nessa questão do vaso cheio, antes de você procurar qualquer coisa para ter ao seu lado. Você concorda com isso? Como é que é? Concordo, porque todo fator que envolve carência emocional, qualquer escolha que você faça baseada em carência emocional, ela não vai ser a voz da razão, a voz da verdadeira necessidade de ser preenchida. É como Esaú vendeu o direito de primogenitura para Jacó por causa de um momento em que emocionalmente ele estava ali abalado pela fome. Ele só pensou na fome e o estômago roncando na hora, e não pensou no peso que tinha aquela bênção que valia bilhões. Ele só entregou por causa de um prato de comida. Se isso é pedagógico meramente ou não, é um mito ou não, não importa. O ensinamento por trás disso é não trocar momentos por uma eternidade no sentido emocional. É construir quem você é baseado em que você hoje está vivendo e vivenciando, de maneira que você possa não se perder ao longo do caminho. Porque mudar de opinião não é se perder, mas quando você deixa de ser você por causa de um fator externo, isso é se perder. Compreende? E eu concordo e corroboro com tudo isso que você está dizendo, que a dependência emocional ela atrapalha qualquer escolha, inclusive a religiosa. E baseado nessas carências afetivas e emocionais que as pessoas têm, são onde os tosqueadores entram e começam a tirar o pelo, toda a lã das ovelhas e comercializá-las e deixá-las todas escalpeladas, frágeis ainda mais, dependentes ainda mais dos seus comprimidos de doses religiosas, que faz as pessoas, ao invés de elas crescerem e se encontrarem, ficarem cada vez mais deprimidas espiritualmente, dependentes de um local e de um rito para terem sentido religioso na vida. Quando, na verdade, o verdadeiro religare já está dentro dela desde que ela nasceu, antes dela nascer, e vai continuar existindo se ela aprender a exercer por isso. É isso aí, Cleverson. Para a gente fechar aqui o nosso episódio, que inclusive está sendo muito produtivo, se deixar a gente fica 2, 3, 4 horas, né? É Porque verdade. quando a gente se encontra, se a gente não tiver uma certa disciplina em controlar os horários, a gente acaba E se aqui, perdendo aí no tempo. eu acho que você é pai de santo, sabe por quê? Você Ah, está falando um negócio de encontrar o amor da vida no momento e tal. Na hora que você falou que apareceu para mim, veio uma gata para mim. ó, tá podendo, hein? Com a Apareceu gata uma do gata na minha lado. vida. E é gato. Caraca, moleque! É gato! Tá vendo? Ixi, É pai de santo. Seu trabalho é bom, gostei, foi rápido. Enquanto você falava, o gato veio na minha vida. Receba. rápido e certeiro. Aí, para finalizar, Cleverson, com relação ao futuro das religiões, de uma maneira profética ou não, sei lá, como que você consegue enxergar a religião, por exemplo, daqui a 100 anos? Né? Você consegue ter uma visão mais ou menos, de acordo com o seu entendimento de como as coisas estão encaminhando, como que você, se você pudesse fazer uma aposta, é claro, você diria que seriam as religiões daqui a 100 anos? Eu acho que, lembra da Era do Gelo? Sim. Vamos voltar à Era do Gelo no quesito religioso também. Há um clamor íntimo dentro dos seres humanos. Você lembra do êxodo rural? Vou fazer um link. Está acontecendo o êxodo urbano.
As pessoas estão cada vez mais comprando terrenos no interior, estão se interiorizando mais, estão voltando a uma vida mais simples e campestre, entendeu? Por causa dessa loucura que é viver em cidade grande. E esse pensamento também vai mudar no seguinte quesito: as práticas religiosas, as pessoas estão buscando algo que elas possam se conectar mais à natureza, mais a algo íntimo que lembra o momento que ela viveu intensamente. Então, há uma possibilidade desse êxodo religioso. As religiões muito urbanizadas, muito formatadas no quesito de viver na cidade, que tem esse peso de exploração da fé, elas tendem cada vez mais a diminuir. E quando eu falo do cristianismo, no sentido pejorativo que eu citei, dos líderes tosqueadores, também falo no âmbito das religiões de matriz africana, onde sacerdotes também usam das mesmas ferramentas de pastores. Pode ser, eu achei mais as duas que têm esse peso, porque no budismo isso é quase zero, outras religiões mais orientais isso é quase zero. São as duas religiões que, pelo menos no Brasil, tem mais essa pegada de se enveredar pelo caminho financeiro, no sentido negativo. Eu acho que as pessoas estão buscando algo mais interior, algo de um religário profundo, e elas estão cada vez mais voltando-se para isso, Michael. Então, Uhum. ou o número de ateísmos aumenta, ou o número de ateus, esses ateus que acham que são ateus, que eu não acredito em ateísmo, ou esses ateus, esse número vai aumentar de maneira grandiosa de ateus, ou os que ainda creem vão começar, e já estou entendendo, principalmente no pós-pandemia, que não existe essa regra do lugar e da pessoa, mas que você pode continuar exercendo. E que elas começam a perceber que certos comportamentos que elas tiveram, que seria repudiado pela religião, onde o pastor não está ali conseguindo vigiar ela, ou o pai de santo está conseguindo vigiar ela 100%, ela percebe que ela é responsável por si, pelas cagadas ou não cagadas, e que ela dá conta para a sua dignidade interior disso. Então, essa experiência, durante o período de clausura do Covid, gerou esse sentimento que as pessoas, opa, peraí, deu dor de barriga, eu só fui no banheiro, depois eu limpei a bunda, tá tudo bem. Eu não preciso apresentar o papel sujo para o meu líder para dizer que foi diarreia, não foi uma coisa que eu comi. Sabe esse relatório? As pessoas começam a dar conta de si, ou, desbarranca tudo de uma vez para o ateísmo, que eu também não acho que seja ruim, desde que internamente aprendamos os mesmos valores, que é respeito mútuo. Mas, religiosamente falando, esses caras vão se fuder, eles vão se lascar, Malafaia vai ter que arrumar um emprego, R.R. Soares também. Eu não sei o nome de pais de santos famosos por aí, que também tosquiam as suas ovelhas nos terreiros, eles vão ter que caçar um emprego. Nem que seja um emprego de cuidar da própria vida. Eles vão ter que arrumar isso, porque as pessoas estão mudando. Como eu vou repetir aqui, canais como o seu, programas como o meu, livros de amigos que vêm sendo colocados nas prateleiras sobre esses assuntos, e se bater nessa tecla do conhecimento. Esse reino atual, ele é o reino de Oxóssi. E o Oxóssi é caçador de uma flecha só. E o alvo dele é certeiro. E quem se abrir, quem estiver aqui disposto a receber, não um ente espiritualizado no sentido icônico, mas o poder e a força e a energia que ele exerce e que ele é, representativamente falando, vai ter a surpresa de perceber o quanto que você pode dar conta de você mesmo para Deus. Qual? O interior. Muito legal, Cleverson. Então, chegamos aqui no final do vídeo. Quero muito te agradecer, tá, Cleverson, por ter aceitado o convite. Sem dúvidas, as portas estão sempre abertas para a gente conversar sobre os mais variados assuntos aí. Fique à vontade, caso queira aparecer aqui novamente, tá? Tem algo que você queira acrescentar, já deixar aí para os ouvintes? Fala um pouco aí sobre o seu canal, sobre o seu programa na rádio, para o pessoal se sintonizar. Olha, a priori é um programa semanal, onde o foco é entrevistas. Quando não há entrevistados, eu mesmo trato alguns assuntos pertinentes. Então, é um programa de modelo de entrevista que a maioria das vezes é feito no estúdio da rádio, transmitido pelas ondas da rádio e pela web. Mas, ultimamente, por causa da minha carga de trabalho muito grande, eu tenho feito apenas online. Mas é um programa de entrevista onde o conhecimento é difundido em todas as vertentes, não há uma regra. A regra é aprender e absorver.
Então, todos são bem-vindos a participar nesse programa, a gerar ali engajamento, tá? É todo sábado às 8h30 no canal da Rádio Imperatriz FM de Ribeirão das Neves, 96,9 para quando for conectar pelo rádio, tá? E tem o meu canal pessoal também, que é Clevin Antipas. Clevin para os íntimos. Uma vez que você se inscrever, você vai se tornar íntimo de mim. E aí Uhum. você pode falar de Clevin para nós podermos nos conectar e promover o conhecimento, combatendo a ignorância. Tamo junto. Então é isso aí, Cleverson. Muito obrigado mais uma vez. A todos que ficaram aqui com a gente até o fim, muito obrigado por ter participado. Quero muito que você deixe a sua opinião aqui nos comentários, pois não só eu, como os outros inscritos do canal, também aprendem muito com o que vocês têm a dizer aqui referente aos assuntos que nós trazemos aqui. Então é isso. Um forte abraço para vocês. Até breve.